Começar? Excelente, meu povo. Vamos lá, né? Vamos fazer a abertura formal. Boa noite, caro Porã, para a gente continuar na mesma energia que a gente estava agora, né? Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos ao nosso sexto encontro e a nossa quinta aula aqui da Escola de Articuladoras e de Articuladores da Economia de Francisco e Clara, só para a gente reforçar aqui na nossa escola, né? A gente tem um objetivo, a gente acha que pode falar que esse objetivo é dividido mais ou menos em três frentes, né? A gente quer educar multiplicadores de novas economias, né? Aliás, se somos escola de articuladores e de articuladores, queremos educar multiplicadores, né, dessas novas economias. A gente quer também partilhar, acho que é outro verbo importante, né, experiências econômicas contra-hegemônicas, acho que essa é uma boa palavra. E por não menos importante, né, é mobilizar ações territoriais que são pautadas aí pela economia de França. Para um território tão lindo como o nosso, tão grande como o nosso, nada mais importante do que mobilizar essas ações territoriais, né? Meu nome é Ramon Jung, eu estou aqui hoje com a querida Tamires, com a querida Tia Regi, representando a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. E acho que é importante a gente se apresentar rapidinho, né, meninas? Eu sou o Ramon, falo diretamente de Betim, tá? Só que eu moro em Salvador, onde eu vivo, trabalho, faço meu doutorado lá na UFBA. Eu faço parte da BEF, sou pesquisador, mas também sou professor da pós-graduação do IEC, né, da PUC Minas. Tamires, Tia Regi, se apresentem também, por favor. Pronto, eu sou Regina Dantas, tia Regi, falo daqui de Vitória da Conquista, Bahia. Estou na ABEFIC pelos movimentos sociais, em especial o cooperativismo da agricultura familiar e a economia solidária. E gratidão, paz e bem. Sou Tamires, falo aqui do Distrito Federal. Sou da BEF também, aqui a gente trabalha aqui, né, no Distrito Federal com o Rogério, com algumas pessoas que vão se apresentar depois também. E sou professora da rede municipal. Excelente. Obrigado, meninas. Olha, a gente estava aqui conversando um pouquinho mais cedo, né? É um prazer para a gente, né? Tá com tanta gente boa nessa noite de quarta, onde a gente vai falar com esse camarada aqui maravilhoso, chamado Vitor Hugo Tonin. O único problema do Vitor Hugo Tonin é que ele é palmeirense, pessoal, mas o restante ele é 10, viu? A gente vai, a gente vai abrir uma nova etapa aqui da nossa escola, né? Que é a frente de práticas da economia de preço. E hoje a gente vai falar sobre finanças solidárias, né, Toninho? Só que antes, Toninho, da gente te apresentar e passar a palavra para você, para a gente abrir mesmo, assim, com muita ternura e muito carinho, eu vou chamar a nossa querida Tia Regi para fazer uma abertura para a gente. Né, Tia Regi? Pois é, me deram essa incumbência e, como tia não pode negar nada para sobrinhos, fazer o quê, né? Boa noite, minha gente. Mesmo diante de tantos desafios, mas quando irmãs e irmãos se encontram, é sempre um prazer, é sempre uma alegria. Quem souber, nos ajude agora. Com nosso canto bendito, vamos nos saudar nessa alegria. Oi, que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos. Oi, que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãs. É como um banho perfumado, gostosa é nossa união. É como um banho perfumado, gostosa é nossa união. Nos momentos mais difíceis que passamos, principalmente nos últimos anos, em especial. Tia Regi, seu microfone está fechado. Fechou sem querer. Nos momentos mais difíceis que passamos nos últimos anos, em especial durante a pandemia, usamos muito um canto que tornou-se uma mantra: ninguém solta a mão de ninguém. E essa mantra nos fez forte mesmo. E nos remete, principalmente a nós aqui do Nordeste, a lembrar de Ciranda,
que na ciranda a gente segura na mão do outro, forma uma roda. Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todas nós. A melodia principal, quem guia é a primeira voz, é a primeira voz. Para se cantar ciranda, segura a mão na mão, formando uma roda, cantando uma canção. A Beth que não é minha só, ela é de todas nós, ela é de todos nós. A Beth que não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todas nós. Nesse espírito da ciranda, da roda, de segurar na mão, nesse ambiente de pessoas, de todos os cantos e encantos desse nosso país, vamos erguer nossa bandeira de luta, deixando a bandeira passar, e construirmos em mutirão, cantando ciranda, ninguém soltando a mão de ninguém, as economias de Francisco e Clara, porque esta ciranda não é minha só, ela é de todas nós, ela é de todos nós. Esta ciranda não é minha só, ela é de Vito, professor, que vai estar no meio de nós. Gratidão, achei. Coisa linda, tia Regi. Muito obrigado, querida. É desse jeito, gente, com muito amor, muita ternura, muito carinho que a gente abre aqui a nossa quinta aula. E agora eu vou apresentar o nosso amigo Vitor Tonin. Tonin, vou te apresentar rapidinho aqui para já passar a palavra para você, tá bom, meu amigo? Pessoal, o Vitor Tonin, ele é economista, ele é mestre em urbanismo e doutor em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Ele assessora desde 2016 o Sindicato Químicos Unificados e ele atualmente é militante de finanças sociais, onde atua como coordenador na Cressol, né, em São Paulo. Além de ser militante também, atuante, representante, figura importante, né, em relação a experiências de microcrédito, de bancos comunitários, de moedas sociais, e além disso tudo, ele é integrante aqui da BEF. Toninho, meu querido, seja muito bem-vindo. A palavra é sua, tá bom? Fique à vontade. Ô, Ramon, obrigado. Boa noite a todos e todas. Acho que não teria honra maior de estar, além de estar aqui com vocês e estar aqui discutindo esse tema importante, né? Dentro de companheiros e companheiras da economia de Francisco e Clara, mas ainda assim, ainda por cima, mediado pelo Ramon, né? Que logo mais estaremos aí rivalizando no futebol, né, Ramon? E assim, acolhido pela tia Regi, né? Que é uma figura muito especial, que poderia dar essa aula no meu lugar, inclusive. Eu, se tudo der certo, semana que vem a gente vai estar juntos pessoalmente, né, tia Regi? Eu vou poder ter a oportunidade de ir lá na Secretaria de Cultura Familiar da Bahia e a gente vai se encontrar lá. Então, assim, eu estou muito emocionado mesmo, vou tentar cumprir a tarefa aqui. É, Tenho que confessar que o Ramon queria que eu falasse só 5 minutos, tá? Para dar tempo de se preparar para o jogo, que vai ter às 9h30. Mas eu falei, não, Ramon, vamos fazer um negócio sério. É brincadeira. É, Bom, gente, como o Ramon falou, eu atuo na área, né? Atualmente eu trabalho em cooperativismo de crédito, cooperativismo financeiro, né? Que já não é mais cooperativo de crédito. Eu estou falando de Campinas, interior de São Paulo, que é onde eu resido atualmente. Fica pertinho da minha cidade natal, que é Capivari, terra da nossa saudosa Tarsila do Amaral, né? E, e desde quando me tornei militante, militante social, militante político, e ao mesmo tempo fazendo faculdade de economia, eu tinha muita dificuldade de vislumbrar um economista militante, né? Porque economista ou vira professor, que pode ser um professor militante, claro, ou vai se vender para o sistema financeiro, né? É raro você encontrar áreas de atuação de economista que possam fazer anúncios, né? E aí eu estou atuando nessa área, me encontrei aí primeiro na assessoria sindical, depois agora com as finanças solidárias.
Nós, componentes do movimento da Articulação Brasileira de Economia de Francisco e Clara, nós que aderimos ao chamado do Papa Francisco, temos três tarefas, né? Que eu aprendi com o nosso amigo, com uma inspiração que nós temos entre nós aqui, tem várias, mas uma delas é o Peterson, né? Que eu já vi que ele está por aqui. E aí, numa das intervenções que eu vi ele fazer lá em Roma, eu aprendi isso com ele, que eu tinha três tarefas. E eu vou tentar organizar minha fala percorrendo essas três tarefas. Então, eu queria começar com a primeira, né? Como a primeira tarefa, a gente tem que fazer uma denúncia desse sistema econômico que coloca o lucro acima da vida humana, acima da natureza. E se a gente pensar o sistema financeiro, pensemos o sistema financeiro tal como ele existe hoje, o que ele faz, acima de tudo, é colocar o lucro na frente de tudo o que é necessário para nós reproduzirmos nossa vida, né? Vamos pegar aqui no ano passado, os 5 maiores bancos lucraram no Brasil 105 bilhões de reais. Tá? No ano passado, os 5 maiores bancos distribuiu para o pequeno grupo de acionistas donos desses bancos 105 bilhões de reais. Se eu não me engano, o orçamento anual do Bolsa Família, se alguém tiver aqui me corrija, é 300 bilhões de reais, algo em torno disso. Se eu estiver falando bobagem, me corrija. Então, de lucro, só de lucro limpo, que vai para o bolso de acionista e que sequer é tributado, porque distribuição de lucro e dividendo no Brasil não é tributado, tá? Não paga imposto de renda, foi para o bolso dos donos, para os banqueiros, 1/3 de Bolsa Família, que atende hoje o quê? 30 milhões de famílias? 40 milhões de famílias? Entre 30 e 40 milhões de famílias. Então, primeira coisa, então, que está colocado aqui. O sistema financeiro atual, ele é concentrador de renda. Ele concentra a renda na sua atividade como essencial, como essência, na sua própria atividade, por si só, ele concentra a renda. Por quê? Porque ele paga muito caro para quem já tem dinheiro, guardar dinheiro lá. Quer dizer, desculpa, eu inverti. Ele paga muito pouco para quem já tem dinheiro colocar dinheiro lá e cobra muito caro de quem tem dinheiro, de quem precisa de dinheiro. Então, alguém que precisa de dinheiro e vai para o sistema financeiro paga um juro altíssimo. E alguém que já tem dinheiro e coloca seu dinheiro lá, vê seu dinheiro ser reproduzido às custas dessa pessoa. E no meio disso, está o banqueiro que está lucrando a maior parte, sem fazer nada. Mas não para aí, né? Quer dizer, eu gosto de começar por aí, porque, veja, essa é a atividade bancária por essência, é canalizar recursos parados, ociosos, na mão de quem tem para quem precisa. E, na sua essência, o sistema financeiro tradicional hoje, ele é promotor de desigualdade. Ele deixa mais rico quem já é rico e mais pobre quem já é pobre. Tá? Isso nós estamos falando de um sistema financeiro que é muito concentrado. Veja, não tem pouco banco no Brasil, não. Tem muito banco no Brasil. O problema é que 80% dos ativos financeiros estão concentrados em 5 ou 6 grandes instituições financeiras. Então, todos os outros bancos têm muito pouca importância. Nós estamos falando de Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco semipúblico, então também distribui lucro para os acionistas. Caixa Econômica é um banco público, mas que, dependendo da direção, tem a mesma prática dos grandes bancos privados, embora não distribua lucro para acionistas, porque o único acionista é o governo federal. Mas cobra juro caro quando precisa, cobra tarifa cara quando precisa, dependendo da orientação política que está dirigindo a Caixa Econômica, né?
fecha a agência e abre a agência sem consultar as comunidades onde essas agências vão ser abertas ou fechadas, né? Mas não só isso, assim. Se a gente parar para pensar, os bancos também têm políticas públicas. Qual que é o papel, por exemplo, do Itaú nas políticas de cultura, nas políticas educacionais, nas políticas de assistência social, na política de previdência? Esses bancos, eles foram favoráveis ou contrários à reforma da Previdência de 2016, 2019 do governo Bolsonaro? Eles foram favoráveis ou contrários à reforma trabalhista de 2017 do governo Temer? Eles fizeram lobby com parte dos recursos que eles arrecadaram, lobby no Congresso, para aprovar ou para rejeitar o teto de gastos, né? Então, além de serem, na sua atividade essencial, serem concentradores de riqueza, eles são promotores, lobistas de políticas públicas, né, que prejudicam a classe trabalhadora e todos aqueles que precisam produzir e trabalhar, né? Então, a primeira parte da minha fala é fazer essa denúncia. Nós temos um sistema financeiro que é concentrador de riqueza na sua própria essência e que promove políticas públicas por interesse político. Ao concentrar riqueza, concentra poder político e, a partir desse poder político, promove, influencia políticas públicas que pioram a nossa vida, que pioram a sociedade que a gente quer construir. A segunda tarefa que todos os multiplicadores que somos da economia de Francisco e Clara temos que ter é fazer anúncios. Não é fazer... A primeira é fazer denúncia, a segunda é fazer anúncio. E tem muito anúncio para a gente fazer em relação ao sistema financeiro. E aqui eu vou desenvolver alguns aspectos um pouco mais teóricos antes de chegar na prática mesmo. Porque a nossa tendência é, como o sistema financeiro é tudo isso, né? Essa podridão, a nossa tarefa o mais comum é a gente se afastar dele. É pegar nojo. É não se envolver, é achar que não tem solução, que nós não temos nada para fazer nessa área. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo precisa do sistema financeiro. E cada vez mais ao longo das décadas. Por quê? Porque a base do sistema financeiro é isso aqui, gente. A base do sistema financeiro é a moeda, que pode ser essa moeda de R$1, pode ser esse peso cubano, pode ser o meu cartãozinho da cooperativa, um plástico, pode ser o celular de cada um de vocês. Vejam como a moeda ela foi se transformando ao longo do tempo, mas ela sempre existiu. Se a gente for mais atrás, até convido vocês... Espero que esteja ligado o meu áudio. Se a gente for mais atrás, eu já até suei aqui, já tenho que repetir tudo. Eu convido vocês a entrarem, quem é de Brasília pode visitar, quem não é pode entrar virtualmente no Museu da Moeda do Banco Central. E no Brasil a gente teve já moedas que eram às vezes pedaços de pano, que era uma quantidade de mercadoria, porque a moeda ela tem 4 funções na sociedade humana. Ao longo do nosso processo civilizatório, enquanto seres humanos, nós demos 4 funções para a moeda. Tá? E aí eu falei que nesse momento ia ser um pouquinho mais teórico, né? Então, me perdoe. A primeira função é a função de... Primeira função não, uma delas é a função de crédito, que eu já comentei um pouco. Como que se dá a função de crédito? A instituição financeira recebe recursos de quem tem parado, esses recursos que não está precisando no momento. Essas pessoas fazem aplicações esperando que o dinheiro se proteja da inflação e tenha alguma remuneração mínima, e a instituição financeira empresta para quem está precisando. E a instituição financeira consegue fazer isso num multiplicador, ou seja, ela consegue emprestar mais do que ela recebe, do que ela capta. Ela tem autorização para fazer isso do Estado.
Então, ela cria moeda quando ela faz isso. Cria moeda nova, cria mais moeda do que captou, né? Então, a função crédito é uma função essencial. Quantas pessoas não conseguiriam desenvolver os seus empreendimentos econômicos, as suas necessidades de consumo? Vamos pegar a necessidade de consumo mais básica, que é uma residência, que não cabe no salário. Ainda mais no Brasil, que os salários são tão baixos, né? Então, se você não tiver um sistema de crédito, você não vai conseguir, as pessoas não vão conseguir comprar uma moradia, né? Então, é fundamental, a gente precisa do sistema de crédito. Outra função da moeda, entesourar, guardar riqueza, guardar, representar ao longo do tempo valores, valores que foram produzidos pelo trabalho humano, né? E as pessoas faziam isso antigamente guardando no colchão, e cada vez menos fazem isso, vão guardando cada vez mais, às vezes, em contas digitais, esperando ali uma rentabilidade na conta digital que rentabiliza, para se proteger da inflação. Teve gente que durante transições, durante os anos 80 até a metade dos 90, perdeu dinheiro. Porque a gente trocava de moeda tão forte, tão fortemente, tão rapidamente, que as pessoas que guardavam dinheiro no colchão, naquela época isso ainda era mais comum, não se deram conta que mudou de moeda, quando foram ver, já não valia mais, já não conseguia mais trocar. Então veja a importância da moeda como essa capacidade de reservar valor, valor que nós produzimos ao longo da nossa vida de trabalho. Uma terceira função da moeda é fazer cálculo. Porque você imagina se cada um de nós, bom, eu produzo arroz e vou vender meu arroz por feijão e vou calcular toda a minha forma de produzir arroz em feijão. E o Ramon produz camisetas e quer calcular a forma dele produzir camisetas em cadeiras. A gente não ia nunca chegar num acordo de quanto vale o meu arroz e quanto vale a cadeira dele, porque a gente ia ter que saber quanto que vale o feijão, quanto que vale a cadeira, e, enfim, ia ser uma confusão. Mas não, a gente convencionou que todo mundo faz o cálculo em real. E o mundo inteiro faz, infelizmente, e cada vez menos, faz o cálculo em dólar. Nós, por exemplo, os que fomos para a Itália no encontro com o Papa, se não fosse o câmbio e a existência de uma moeda universal, por pior que ela seja, a gente teria uma dificuldade imensa para ir para a Itália. Né? E todo mundo que fez viagem internacional aí também sabe o que é isso. Então, veja a importância da moeda como unidade de conta. E o último, que é o mais simples, e eu deixei por último porque eu quero dar mais exemplos disso, é o meio de pagamento, né? Que estava ali embrenhado no exemplo que eu dei para o Ramon, e que está aqui nessas moedas que eu mostrei aqui, que foram se digitalizando, né? Antigamente, alguns de vocês devem ter passado por isso, era possível receber em espécie o salário. Você podia optar receber em espécie. Hoje em dia, quem trabalha para a empresa, serviço público, quem é assalariado, mas quem é autônomo também, dificilmente vai conseguir exigir o pagamento em espécie. E olha de novo, hein? Hoje, pagar em espécie é receber em papel moeda. O que já é uma abstração, porque antigamente receber em espécie era receber em mercadorias. Então veja como a moeda foi evoluindo. A ponto de primeiro a gente chamar de recebimento em espécie papel moeda, que já é uma abstração da riqueza, e hoje a gente recebe que é um número na nossa conta digital. Porque ninguém vai ver, acho que muitos poucos aqui vão conferir se o salário caiu indo no caixa eletrônico ou no caixa físico, tirando o extrato de papel e ver se o dinheiro caiu. Todo mundo abre o seu celular e faz os pagamentos pelo celular, enfim. Então, essas 4 funções da moeda, gente, somos nós que construímos todo dia. E essa é a base do sistema financeiro. Somos nós que fazemos aplicações financeiras, somos nós que tomamos crédito, somos nós que usamos a moeda como unidade de conta, somos nós que usamos a moeda como reserva de valor, somos nós que usamos a moeda como meio de pagamento. E cada vez que a gente faz isso no nosso dia, a gente está construindo um sistema financeiro. E aí, quando a gente resolve fazer isso por um banco privado, a gente está tomando uma opção política de financiar esse banco.
porque esse banco vai usar como matéria-prima as nossas movimentações financeiras, seja ela o simples recebimento da bolsa de mestrado, como acabaram de escrever aqui, seja ela o simples receber e pagar, ou seja, fazer captações e tomar empréstimos. Fazer captações, eu digo, fazer aplicações, né? Fazer investimentos e tomar empréstimos. Quando a gente decide fazer isso no Itaú, no Santander, no Bradesco, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica ou no Banco Safra, a gente está escolhendo um banco, um banqueiro para financiar e uma política que esse banco defende para fazer lobby no Congresso Nacional. Escolher uma instituição financeira é uma escolha política. O anúncio, onde que está o anúncio nisso aí, Vitor? O anúncio está que somos nós que financiamos os banqueiros. E se somos nós que financiamos os banqueiros, nós podemos construir alternativa, porque justamente está na nossa, literalmente, está nas nossas mãos, trazer as nossas movimentações financeiras para outras instituições financeiras. E aí eu entro na terceira tarefa, que é a tarefa da encarnação, que é de encarnarmos os nossos anúncios, ainda que seja de forma provisória, ainda que seja de forma seminal, né, de sementes, mas que já podem ir demonstrando novas formas de produzir a vida fora do sistema capitalista atual. E aí, gente, obviamente que existem várias formas, iniciativas financeiras, etc. Eu acho que a que tem mais a cara, né, são a cara e a experiência, e que traz as experiências da tradição que a gente, de certa forma, tenta recolher e acolher aqui, são o que a gente convencionou de chamar de finanças solidárias. As finanças solidárias têm um longo caminho já no Brasil. Tem os fundos rotativos solidários, tá? Tem as moedas sociais, tem os bancos comunitários, e agora alguns deles se desenvolvendo como bancos municipais, né? E pagando em moeda social políticas, bolsas de distribuição de renda, como o Banco Mumbuca de Maricá, né? Niterói também está fazendo o seu, e vários outros municípios estão fazendo isso através de bancos municipais. E tem, por último, uma ferramenta, que é a que eu vou mais falar, porque é a experiência que tem mais dado certo. Tem também as ONGs de microcrédito, tá? Na experiência, uma das experiências que eu conheço foi criada justamente pelo Celso Daniel, que foi prefeito de Santo André, e que existe até hoje, né? Aqui em Campinas nós tivemos experiência também só que no caso aqui não era uma ONG, era um banco municipal de microcrédito. Então existem várias experiências, né? A que a gente conseguiu desenvolver melhor aqui em Campinas é utilizando o instrumento da cooperativa de crédito, tá? As cooperativas de crédito também são centenárias no mundo, né? E no Brasil também já tem cooperativas centenárias, então não é nenhuma novidade. Mas ela é uma ferramenta fundamental e que a gente pode sempre renová-la, porque qual que é a essência da cooperativa de crédito? Enquanto um banco privado tem donos privados, na cooperativa de crédito, todo mundo que é usuário também é dono. Porque então, na cooperativa de crédito, a propriedade é coletiva, não é privada. E a propriedade coletiva, inclusive do ponto de vista jurídico, porque uma cooperativa é uma sociedade entre pessoas, não é uma sociedade de capital. Isso significa que eu, que sou associado da cooperativa e só movimento minha conta corrente, tenho o mesmo poder de voz e de voto na Assembleia que uma outra pessoa que fez um empréstimo de 100 mil reais, que deixou 50 mil reais de aplicação. Se fosse num banco privado, teria mais voto aquele que tem mais capital aplicado no banco. E só teria voto quem tem capital aplicado no banco, quem é acionista do banco. Os usuários do banco privado não têm voz para nada no banco privado. Quem de vocês já não viu a agência de vocês fechar sem vocês nem ficarem sabendo? E descobrir que a conta de vocês agora está em outro bairro. Porque foi uma decisão do banco buscando a máxima rentabilidade. Numa cooperativa de crédito
onde a propriedade é coletiva, o mínimo que a cooperativa tem que fazer antes de abrir ou fechar uma agência é consultar a comunidade daquela agência, os associados daquela agência. Vai prejudicar? Não vai prejudicar? Por que a gente tem que... A agência está sendo sustentável? Ela está se pagando a partir das suas receitas e das suas despesas? Então veja que a lógica da propriedade coletiva muda completamente. Agora, é uma propriedade coletiva. E a coletividade, gente, pode ser o individualismo coletivo também. Né? Coletivo nem sempre está isento do individualismo. Então, vamos pegar, por exemplo, existem cooperativas de crédito, né, onde a maior parte dos associados são produtores, grandes produtores de soja. Essa cooperativa de crédito vai ser a cara desses grandes produtores de soja. Agora, a gente pode construir uma cooperativa de crédito que seja voltado para atender trabalhadores que precisam de empréstimo pessoal mais baixo, micro e pequenos empresários que precisam ter conta corrente gratuita, e não só de banco digital, mas de alguém de carne e osso para atender eles, e para financiar empreendimentos de economia solidária, empreendimentos de agroecologia. Né? A gente pode ter uma cooperativa de crédito onde o critério de entrada, onde os critérios das políticas de crédito sejam voltados principalmente para a ideologia da comunidade da economia de Francisco e Clara. Porque quem define todos esses critérios são os sócios em assembleia. Além disso, meu Deus, ainda bem que eu moro no meio do mato, porque eu falo tão alto que se eu morasse em prédio, eu ia educar o prédio inteiro. Além disso, o que eu acho como economista, né, meio obtuso, o que eu acho também sensacional é que, se a propriedade é coletiva, o lucro ele é socializado. Então, imaginem, eu estou falando o seguinte, gente, imaginem se esses 105 bilhões de lucro dos 5 maiores bancos no Brasil tivessem sido realizados em cooperativas de crédito. Sabe o que ia acontecer? Antes de decidir para onde ia esse dinheiro, esse recurso ia ser apresentado na Assembleia dos Associados. A Márcia teve na Assembleia aqui em Campinas e viu isso acontecer, na nossa pré-assembleia. E aí, somos nós associados que vamos definir o que a gente quer fazer com esses 105 bilhões de reais. O que geralmente as cooperativas fazem? Tá? Jogam uma parte para reserva, fundo de reserva, né? Para um ano que a cooperativa estiver meio mal, ficar no vermelho, tem lá o fundo de reserva. Outra parte joga para aumentar a cooperativa, fundo de expansão. E outra parte que sobra, a gente chama sobra, juridicamente o nome é sobra, redistribui para os próprios associados que criaram esse recurso, que foram os responsáveis por gerar esse lucro. Porque, afinal, foi o dinheiro dos sócios que gerou esse lucro. Imagina se esses 105 bilhões de reais voltassem para os clientes dos bancos. Aquele critério que eu falei, aquele problema que eu falei, aquela denúncia que eu fiz de grande parte dos recursos bancários, que o sistema financeiro atual é concentrador de riqueza, seria em parte resolvido por isso. Mas veja que, inclusive, talvez o lucro dos bancos, e esse seria o objetivo, não seria tão grande. Né? Porque a gente não teria tarifas caras de conta corrente, não teria taxas altas de juros. Eu fiquei impressionado, gente. Vejam a importância da discussão que a gente está fazendo. Eu quero pegar 2 exemplos. No primeiro ou segundo mês do governo Lula, o ministro da Previdência resolveu botar como limite máximo do juro para consignado do INSS 1,79 ao mês. Sendo que o limite até então era 2,14 ao mês. Os banqueiros fizeram greve de banqueiro.
Quem acompanhou viu. Os banqueiros falaram, se for isso, porque o ministro determinou e pronto. Era para cumprir, é uma norma do Ministério da Previdência. Os banqueiros falaram, então eu não faço novos empréstimos. E secou, gente, parou do dia para a noite. Eles não faziam novos empréstimos consignados. Greve de banqueiro, lockout de banqueiro. Você imagina se eles resolvem fazer isso se o governo determinar que não vai mais poder cobrar tarifa de conta corrente. E aí os banqueiros falam, então não abro mais conta para ninguém. Olha como a gente está refém. Porque imagina a gente sem conta corrente, hoje em dia. A gente não consegue comprar nada, porque ninguém anda com dinheiro no bolso. Olha como a gente está refém desse poder monopólico dos grandes banqueiros, né? Agora, ao mesmo tempo, na cooperativa que a gente trabalha, o empréstimo pessoal, sem consignado, sem nada, o empréstimo pessoal para quem é novo associado é 1,7 ao mês. Que é menos que o governo queria colocar como limite máximo. E que os banqueiros não aceitaram, que agora hoje está em 1,89, se não me engano. Quer dizer, como que a gente que é cooperativa de crédito pequeno, é menos eficiente, temos que admitir isso, do ponto de vista econômico, né? A gente é menos eficiente, a gente não tem todos os recursos que os bancos têm, toda a digitalização, a gente faz muito retrabalho ainda. E mesmo assim a gente consegue emprestar mais barato que os caras. É porque a gente não visa lucro. Então, se a gente tivesse mais gente participando de cooperativa, os lucros dos banqueiros seria bem menor. E o resultado financeiro das cooperativas não seria igual ao lucro dos banqueiros, seria também bem menor, porque as cooperativas não visam lucro, né? E teria, mas ainda assim teria um resultado para distribuir para os associados, não para distribuir para os associados, porque isso para mim já é um vício. É para levar para a Assembleia. E os associados e a Assembleia iam decidir o que fazer. Os associados em Assembleia podem decidir, como fazem algumas experiências. Eu conheci uma experiência de Honduras. Uma cooperativa lá, uma das maiores lá de Honduras, decidiu, num determinado ano, os associados aprovarem a Assembleia destinar todas as sobras, todas, não devolver nada, não pegar nada de volta para os associados. Decidiu colocar na construção de uma fundação que presta serviços funerários, odontológicos e médicos, gratuita para os associados da cooperativa. Decisão dos associados. Qualquer cooperativa pode decidir isso, criar fundos para fazer política pública, entre aspas, através do lucro da cooperativa. Criar um fundo de agroecologia, criar um fundo de apoio à cultura na cidade, criar um fundo de apoio às feiras agroecológicas, como vai acontecer lá na Bahia. Deixa eu olhar o relógio aqui, porque eu já estou... Nossa. Então, para finalizar, a gente está construindo isso em Campinas. A gente está construindo isso aqui com 2 agências em São Paulo, mas que são 2 agências que, graças ao processo de digitalização que o professor Márcio Postman trouxe bem no segundo encontro, que foi o que está disponível online, eu consegui assistir, a gente consegue atender. A gente tem cooperativas de Minas Gerais que produzem pão, cooperativa de panificação de Minas Gerais que faz suas movimentações com a gente. A gente tem militantes do Movimento Sem Terra, lá de Pará, que resolveram abrir sua conta e movimentar a sua conta pessoal, sua conta corrente na cooperativa com a gente. Então, a gente consegue, graças ao processo de digitalização, atender o país inteiro. Óbvio que onde já tem uma cooperativa na comunidade construída, como tem lá em Vitória da Conquista, né, da Tia Regi, fortalecer essas instituições. Mas onde não tem, a gente tem hoje opção, porque a gente tem uma ferramenta na mão, que são as agências que estão ainda sediadas em São Paulo, mas que podem ser incubadoras de novas agências do Brasil inteiro, das comunidades todas. Onde tiver uma comunidade organizada querendo construir uma agência, uma cooperativa de crédito, a gente não precisa fazer todos os passos, os precursores. A gente pode já começar abrindo as contas, começar multiplicando, né? E quando já tiver ali capacidade de contratar alguém, de alugar um espaço, a gente separa e anda com os próprios pés, né? Então, esse é um pouco da encarnação que a gente tem feito, né?
A gente tem trabalhado também muito com os movimentos sociais, os movimentos sindicais, no sentido de estimular essas entidades sindicais, que às vezes têm recursos ociosos e que estão aplicando nos grandes bancos, né? As paróquias, né? As entidades religiosas, né? Enfim, nós, enquanto povo, pode sim construir e anunciar e encarnar novos instrumentos. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Obrigado. Toninho, sem palavras, meu amigo. Excelente, cara. Não sei se você conseguiu ver, acho que todo mundo sentiu, o chat aqui pipocou de mensagem. Pipocou. E aí vou passar a palavra para Tamires, né, Tamires? Vai falar. Bem, eu acredito que todos estavam ansiosos, né, para começarmos a parte da agenda da nossa escola. E acredito também, Vitor, que vai dar um tempinho bom aí para antes do jogo, viu? Então, vamos começar com uma rodada pelo chat, e aí depois eu passo para as pessoas que levantaram as mãos. E aí também mais pessoas levantem as mãos, as mulheres também aí vão participar, meninas. O João Kleber trouxe uma questão, né? Qual a sua visão da criptomoeda e da implementação e implantação da moeda virtual brasileira? Da moeda social existir? É a pergunta do Vitório César. Deixa eu ver se tem mais outra pergunta. Bem, a galera está participando bastante aqui também, falando sobre a realidade dos seus territórios, né, com algumas cooperativas. Tem alguns poucos implementarem Banco do Povo, moeda social e talvez viva, e a maioria dos municípios não. Poderia haver uma portaria, resolução federal para o implemento? A Maria Agraciada também trouxe uma outra questão, que é como implementar na comunidade de forma prática. Bom, a Cláudia perguntou se o Sicredi é o mesmo do Sicob. E acredito que por hora uma mãozinha levantada, né? Então a gente. Vitor, você quer responder primeiro o chat, depois passar para as pessoas que levantaram a mão, ou você quer fazer uma rodada 1? Ó, talvez a gente fazer uma rodada, porque as pessoas que levantaram a mão, de repente, podem até contribuir respondendo, de repente, nas respostas também, né? A gente tem aqui pessoas com várias experiências. Minha intenção era mesmo de facilitar, né, o debate. Então, vamos abrir, e aí depois eu faço um fechamento final, vejo o que eu posso contribuir também. Eu vou estar controlando aqui, então, o tempo de 3 minutos, tá, gente? O Luciano. Você quer começar, Luciano Nagal? Pode ser, pode ser. O Vitor, primeiro eu queria agradecer, foi muito bacana a sua colocação, muito esclarecedora, e eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: a implementação de uma cooperativa de crédito que pudesse ter, por exemplo, eu estou falando de um município pequeno no sul de Minas, a cidade de Dom Viçoso, é um município de 3.000 e poucos habitantes, na verdade. Isso, por si só, eu acho que até inviabilizaria um Banco do Povo num município desse tamanho. Eu queria ouvir um pouco com você e entender um pouco qual a dimensão, por exemplo, assim, de associados que a gente precisaria para ter uma cooperativa de crédito.
Eu sei que o Sicredi está com um projeto para entrar aqui, mas o Sicredi é uma coisa, né? A gente está querendo ir além, querendo pensar enfim, esse Banco do Povo, essa cooperativa de crédito entre produtores dessa cidadezinha pequena no sul de Minas. Eu queria ouvir um pouco você a respeito disso. Obrigado. Podemos passar para a Tereza? A gente vai fazendo uma ainda. Tereza, com você. Oi, boa noite. Obrigada, Vitor. Desculpe a ignorância financeira minha, viu? Eu vou fazer uma pergunta bem boba. Por exemplo, como é que uma cooperativa consegue não sucumbir ao sistema capitalista? Porque eu estou lá dentro de um grupo e posso ficar engessado. Quer dizer, na minha cabeça, tá? A minha cabeça financeira é do sistema, então eu confundo tudo, eu já misturo e eu já me sinto bloqueada se eu entrar num banco de cooperativa. Compreende o que eu estou dizendo? Então, eu gostaria dessa explicação. Pode fazer sua pergunta. Seu microfone está desligado. Tamires, o seu áudio está falhando um pouquinho. A gente não conseguiu escutar. Quem que você chamou, Tamires? O Rogério, isso. Agora tá dando para escutar, não? Ah, sim. Então vamos lá. Boa noite a todos e todas, paz e bem. Primeiramente, saudar os companheiros aí que eu conheço pessoalmente, né? Com a companheira Tamires, aqui da Articulação de Brasília, o Peterson, Eduardo, Gabriela, e tantos outros aí. Vitor, cara, parabéns, tá? Pela sua explanação. Eu não te conhecia só de nome, mas te vendo aí, achei fantástica a sua apresentação, muito simples, muito didática, tá? Muito premente, tá? Então, eu fiquei muito contente de saber que tem um companheiro aí da luta muito engajado aí nessa temática das finanças solidárias, né? É, Você apresentou como alternativa ao sistema capitalista financeiro, né? A financiarização, as finanças solidárias. E eu queria saber a sua opinião, porque assim, veja só, eu particularmente vivo numa bolha, né, em que só se fala em mercado financeiro, né? Então, no meu dia a dia, né, com os meus colegas de trabalho, eu vejo assim essa sanha, né, desenfreada pela busca do lucro, do rendimento, e só se fala nisso hoje entre os meus colegas de trabalho, né? A bolsa, como é que fala? As aplicações, enfim, essa é o que toma assim de conta todo o imaginário e a conversa dessas pessoas que eu convivo, muitos e muitos brasileiros, né? Particularmente, eu tenho uma visão pessoal sobre o mercado financeiro, sobre o mercado de capitais. Eu não acredito, tá? Porque para mim é como se fosse uma jogatina, tá? São um banco de apostas, tá? Eu não acredito. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho se isso que eu estou falando é muito viagem ou eu deveria talvez procurar uma literatura para se informar. Por exemplo, eu não acredito em mercado de capitais e valores futuros, você entendeu? Como você bem disse, é um promotor de desigualdade, um gerador de pobreza. Ah, mas as pessoas ganham, tal, enfim, até provavelmente devem ganhar, né? Aplicando aí nas ações das grandes empresas, mas eu acredito que quem ganha realmente é aqueles que estão no topo da pirâmide. E a grande massa das pessoas que aplicam nesses debêntures,
nessas ações, né, das grandes empresas, ganham ali uma mixaria, se comparado com os grandes. Visto aí o exemplo aí, né, dos 3 bilionários brasileiros, né, com essa grande fraude, né, que foi cometido com as americanas, né, que eles lucraram horrores, né, e os seus acionistas muito menos. Então, eu gostaria de saber se isso é uma viagem minha, né, ou se existe realmente um fundamento no mercado de ações. Eu, particularmente, tá, não acredito, eu não aplico, tá, no mercado de ações, porque eu não acredito, eu não me informo, eu não tenho o menor interesse, tá? Eu acho que é um sistema gerador de pobreza e desigualdade social, tá? E as pessoas são completamente iludidas por esse sistema, né? Que, assim, pulverizou a mente e o coração de muitos aí. Então, falar em finança solidária, né? No meio em que a gente está ali, é como se fosse assim um pecado, e vão chamar, comunista. Então, parabéns mais uma vez. Eu gostaria só de saber se eu estou viajando na maionese ou é mais ou menos por aí mesmo. Paz e bem. Agora é a Sônia. Vocês me escutam? Melhorou? Olá, estou Agora é a ouvindo. Sônia. Deixa eu te falar, estão me ouvindo? Minha internet está meio ruinzinha aqui. É o seguinte, já fizeram a pergunta no chat, mas assim, a gente queria trabalhar essa questão de finanças, né? Eu tenho desejo disso, que eu comecei a estudar isso na década de 90, na faculdade a gente teve o conhecimento, aí no meu trabalho também, trabalhando com microcrédito, mas eu era assessora do Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, né? Aí a gente tinha que estudar as coisas para explicar para os conselheiros e tudo. Queria saber assim, como que a gente consegue hoje em dia fazer uma cooperativa de crédito, abrir uma companheira do meu movimento, que ela é do Nordeste, eu não consegui achar agora o nome, o contato dela, que ela ficou muito interessada nisso, na questão da cooperativa. Eu passei as informações que eu tinha daí da sua cooperativa. Mas perguntaram já no chat, né? Como é que a gente faz mesmo para entrar em contato? Se a gente consegue uma assessoria local, assim, o que é que precisa, basicamente? Parabéns pela exposição. A aula foi ótima, muito boa mesmo. Ainda era todos os professores, né? Desse conta assim, né? Agora é com o Marcelo. Boa noite, eu estou falando aqui de Brasília. Eu trabalho na Pastoral dos Pescadores. A gente está com algumas iniciativas nessa linha de criação de fundos rotativos. Tem um banco de crédito, um banco de desenvolvimento lá local na Ponta do Tubarão, no Rio Grande do Norte, que criaram uma moeda chamada cavalo marinho. Mas eu sou um pouquinho mais antigo nessa história. E eu trabalhei na Acessoar, lá em Francisco Beltrão, quando foi criado o fundo rotativo lá no fim dos anos 80, e que esse fundo rotativo depois se transformou no que hoje é a Cressol. Então eu estava lá na gestão, quando começou a gestão dessa discussão toda, que eu acho que a ideia da Cressol ela veio muito dessa discussão da necessidade de crédito para a agricultura familiar, e aquele grupo lá de 2 vizinhos que depois decidiu criar e começar o processo. E eu acompanhei até o período que o Assis era primeiro presidente, que depois foi deputado e tal, e outras pessoas, tem várias pessoas, inclusive, são muito amigos até hoje, né, que a gente troca muita figurinha ainda, né? E o que eu vi, assim, também é o crescimento da Cressol nesses anos todos, né? Então, daquilo que a gente, naquele momento, começou com fundo rotativo, a gente não tinha nem ideia do que poderia se transformar o que é a Cressol hoje. E eu tenho, na verdade, eu tenho alguns senões hoje. Não sei se é nem senões ou se é perguntas, na verdade. Então, por exemplo, quando eu vejo a Cressol hoje falando de agro, de financiar o agro, me arrepia um pouco os cabelos que eu não tenho, né? Porque eu digo assim, eu não quero agro, porque o agro não precisa desse tipo de crédito, né?
E também acho que não dá para ser o agronegocinho, né? Que a gente querer transformar o pequeno agricultor familiar, num mini agronegócio, né? Então, na verdade, são algumas perguntas, até estou combinando que eu estou indo no fim do ano para lá, eu estou combinando de visitar algumas pessoas para conversar e entender um pouco algumas coisas, né? Mas eu tenho um pouco também essa pergunta, né? De como que os processos vão acontecendo e o risco também que tem de cooperativas, que eu já vi cooperativas de pequenos agricultores que não eram de crédito, mas que se tornaram grandes cooperativas e entraram numa outra lógica totalmente diferente daquilo que a gente luta, daquilo que a gente busca. Eu, talvez ao contrário um pouco do que o Rogério falou, né, que a gente está aqui em Brasília e se conversa bastante, como eu venho desse processo, desse processo de organização, para mim eu acho que é possível pensar isso, né? E eu tenho um filho economista e é interessante porque ele começou a fazer uma discussão sobre as tais das empresas social, que é uma proposta que vem lá de Bangladesh e tal, né? Tem toda uma outra discussão. Que também era interessante a gente ter um momento, talvez, numa próxima fase da própria escola, de pensar esses outros temas. E aí eu fico sempre um pouco nessa pergunta, né? Como que a gente faz para garantir o controle social? Que o controle social das cooperativas, mas não só das cooperativas, mas de tudo um pouco, né? Da questão das políticas públicas, de tudo isso, como que a gente avança para isso? Eu acho que talvez o grande nó dessa discussão do financeira também esteja aí. Como que a gente faz o controle social público disso tudo? Porque a maior parte do sistema financeiro é totalmente desregulado a nível internacional. E às vezes, mesmo aqui dentro do Brasil, a regulação é bem complicada, assim, porque tem um monte de coisas que não são cobradas impostos, que não tem taxa nenhuma sobre grandes fortunas, sobre grandes lucros, tudo isso é dessa forma. Mas eu tenho essa preocupação um pouco assim do que eu vejo um pouco hoje da Cressol. A gente até chamou estou lembrando o nome dele para fazer uma formação com a gente dentro daquela ele lá de Francisco Beltrão. A gente chamou ele para fazer uma formação com a gente sobre cooperativa de crédito solidário, contar um pouco a história, como é que foi, como é que é o processo e como está hoje. Então, acho que isso também é importante, talvez num outro momento, a gente aprofundar um pouco essa coisa, os passos que foram dados, o que se aprendeu, porque eu acho que isso é importante no processo de aprendizagem. É isso. Muito bem, Marcelo. Agora vamos passar para a Maria Graciela. Oi, Vitor, Pitona, boa noite a todo mundo. Eu fiz uma pergunta no chat, eu só queria complementar. E uma outra pessoa fez a questão da confiabilidade, né? Como implementar um sistema desse. E aí, no meu caso, numa comunidade indígena, né? Que está cooptada pelo sistema capital. A gente é complexo tudo e a gente assiste o empobrecimento e a escassez dentro do território. Então, eu não sou uma economista, financista, nada disso, mas a gente está inserido no sistema, né? Então, eu sinto que a gente tem que compreender bastante. Eu estou na economia de Francisco porque nessa formação que eu acredito num novo paradigma mais humanizado, mais afetuoso, mais justo. Mas a minha pergunta é essa: como criar isso dentro do território e como isso ser confiável, sendo que a lógica do pensamento é capital dentro do território indígena? Obrigada. Agora, por último, o Leandro Miranda. Vai, boa noite, paz e bem. Bom, eu sou o Leandro Miranda, como coloquei, da comunidade de Porto São Francisco de Assis, da Boca do Rio, Salvador, Bahia. Na nossa experiência aqui nas instituições, nós realizamos algumas ações na área de economia solidária, né? Feiras de economia solidária, feira de agroecologia em parceria com algumas instituições, inclusive com o Movimento de Pequenos Agricultores e outras organizações. E a gente tem buscado articular redes. Alô? Oi? Estão me ouvindo?
Sim, acho que alguém ligou aqui, Leandro. Então, Já estava com... Oi, estão me ouvindo? Que eu vi um barulhinho aí. Então, dentre as nossas ações, nós temos buscado articular redes locais. Nós chamamos de Rede Sabores da Cidala, que é uma experiência ligada à questão do alimento, inclusive com a perspectiva de horta comunitária, e temos também rede Basartes, que a gente trabalha a questão do consumo sustentável, consumo consciente, enfim. Ocorre que, a partir disso, a gente tem articulação em outras feiras, em outras dimensões, participando de outras articulações. Qual é a minha pergunta? A gente, dentro dos nossos processos de formação, de diálogo, de articulação, nós chegamos a debater justamente sobre as finanças solidárias, né? E aí, bancos comunitários, moedas sociais, fizemos até parcerias com algumas instituições, mas percebemos, e até a formação, por exemplo, nós tivemos um diálogo com o pessoal da incubadora da UFLA, e é sempre colocado os desafios, a dificuldade para, de fato, consolidar, para implementar a moeda social, para implementar um banco comunitário, né? E aí, de fato, a gente já tem alguns anos desenvolvendo essas atividades, e o grande conflito de realizar a feira de economia solidária utilizando o sistema financeiro convencional, né? E essa é uma das grandes questões. Aí minha pergunta é, na sua experiência, quais os desafios, né, e as possibilidades, de fato, para se implementar as finanças solidárias, a moeda social, o banco comunitário? Isso é uma questão. E atrelado a essa questão como a gente pode, aí, a partir da articulação da economia clara, a partir das diversas articulações das diversas economias, como a gente pode tensionar, né, fazer uma incidência efetiva para que se amplie, né, o apoio, o incentivo, do ponto de vista de políticas públicas para a implementação, para o fortalecimento das finanças solidárias. Muito obrigado, boa noite. Então, Vitor, muitas questões, né? Mas agora a gente passa para você. Só perguntas tranquilas, né? A tia Regi não vai falar, não, da experiência dela? Não acredito. Não, eu só queria, assim, foi Sônia Regina de Carvalho aí que falou, assim, sobre a questão aí da Bahia, né, e para completar, chama Regina de Carvalho, eu me chamo Regina Dantas de Carvalho, viu, Sônia? E, não sei, assim, você fez uma pergunta, se alguém da Bahia entrou em contato, eu queria entender. A experiência nossa de cooperativa aqui, além da nossa cooperativa de produção, né, que é a cooperativa de produtor da agricultura familiar de café, nós temos aqui na Bahia uma experiência muito interessante, que é com o COGEFU, né, que é um fundo garantidor, que faz, né, trabalha diretamente, né, com a Cressol e faz exatamente esse trabalho de um empréstimo solidário mesmo, porque juros baixíssimos, o formato, né? E tem feito. E o que mais nos chama a atenção com relação ao COGEFU é o volume de recursos que já foi aplicado nas cooperativas e na adimplência zero. Exatamente porque é um crédito solidário acompanhado, você entendeu? O COGEFU acompanha, né, esse empréstimo junto às cooperativas. Tem uma relação diferente. Não é empréstimo pelo empréstimo, é um empréstimo com um outro sentido, para que ele realmente seja um empréstimo que vá lá nas bases gerar, né, trabalho, renda, produção, comercialização. Então, tem todo esse tripé ali, toda essa ação junto desse fundo, né, de aval que a gente tem aqui, trabalha aqui na Bahia. E eu ainda vejo, tenho muita convicção que esse cooperativismo de crédito solidário, Bancos do Povo, todos esses nomes dados, mas que convergem no mesmo objetivo, se a gente realmente, como eu fiz na abertura, der as mãos, levantar uma bandeira de luta, é a nossa salvação e saída, porque você retratou assim, eu mesmo fui vítima de um caso desse, do banco vendido, e fui parar em outro banco, que não era, jamais seria a minha opção se me perguntassem. Onde é que você quer que a gente mande a sua conta para o nosso banco? Foi na época que o Baneb nosso aqui foi vendido, você está entendendo? A gente foi para assim, está lá, pronto, problema seu. Sabe? Então, você retratou isso assim, eu fiz
uma viagem na memória de puta, já passamos por isso, né? Então, a gente precisa chegar mais perto, enquanto cooperativas que não de crédito, cooperativa de produção, cooperativa de serviços, cooperativa, todas as outras formas de cooperativas solidárias, realmente chegar mais perto para que essas cooperativas de crédito não transformem, como meu amigo aí dos pescadores diz, para ser empréstimos para a agro, para quem não deva, seja realmente para nós. Né? Então, dar a mão mesmo e a gente chegar junto enquanto cooperativa. É difícil, tem hora que tem os momentos desafiadores, porque onde tem gente, tem desafios, onde tem gente, os pensamentos são diferentes. Infelizmente, a gente não tem sangue puro nos ambientes, né? O sangue puro que eu falo, assim, isento desses tipos de defeitos, deformidades sociais, mas eu vejo como um grande real mar da nossa economia. Bom, legal. Eu provoquei a tia Regi para falar porque é isso, né? Ela, como representante da Unicafes também, assim como o Marcelo que falou aqui, e outros companheiros, a Sônia que falou, outras companheiras e companheiros que falaram, já tem toda uma trajetória, uma experiência com isso, né? E aí, assim, de nenhuma forma eu quero parecer romântico, né? Porque, de fato, enfrentar o sistema financeiro no terreno dele não é fácil. Não é fácil não porque institucionalmente as instituições estão montadas para favorecer um determinado caminho, mas porque os indivíduos também estão forjados para pensar da forma como o sistema se constituiu, né? Então, enfim, não, por isso que eu falo que não tem fórmula pronta, né? Muita gente perguntou, como que faz, que faz, né? Eu falei em determinado momento, fiz questão de trazer que finanças solidárias é um sistema que, ainda que não esteja articulado, mas é um sistema complexo, né? O Fundo Rotativo Solidário, embora pareça um negócio, uma coisa, uma ferramenta mais simples, ela faz coisas pode fazer coisas que a cooperativa de crédito não faz. Uma moeda social, eu acho que é uma coisa simples, é só você fazer um papel, chamar ele do que você quiser e compatibilizar ele com o real. A princípio é simples tecnicamente, mas é o instrumento mais difícil de ser construído, na minha opinião. Porque você tem que convencer todas as pessoas a aceitarem essa nova moeda. E terem esse trabalho de não mais usar o real e usar aquela moeda, né? Por quê? E por que ela é importante? E ela faz coisas que a cooperativa de crédito e que o Fundo Rotativo Solidário não faz. Porque ela define rede, né? A partir do momento que um grupo, uma comunidade, seja ela, e quando eu falo comunidade, gente, eu penso comunidade não só territorialmente. Eu penso também comunidade do ponto de vista simbólico e ideológico, sabe? Às vezes a gente não está no mesmo território, mas a gente tem a mesma identidade ideológica, simbólica, e aí a gente pode se constituir enquanto comunidade, né? A moeda social articula uma comunidade para fazer... Ficou famoso, né? Os grupos de Facebook, esquerda compra de esquerda, né? Por exemplo. Então, a partir do momento que você tem uma moeda social, todo mundo que está nesse grupo e que para transacionar na moeda social vai ter que comprar de outra pessoa que transaciona em moeda social. Dê o nome que quiser para ela. E aí você está criando a rede, você está fechando a rede. Não vaza dinheiro para fora, não vaza recurso para fora, né? Você cria uma pequena comunidade que só transaciona entre ela e o excedente fica entre ela, portanto. Então ela se desenvolve, né? O excedente econômico. Então isso só a moeda social faz. Mas a moeda social, ela tem que ter um lastro em real. E ela tem que ter uma conta em real em algum lugar. Veja como, então, essa conta em real em algum lugar pode ser numa cooperativa em vez de ser num banco tradicional. Então veja como todas essas ferramentas, elas podem, na minha opinião, devem ainda serem articuladas, né, para de fato criar um sistema financeiro alternativo, né? Hoje a gente está muito isolado e tal.
que a gente, assim, acho que a minha trajetória, a nossa trajetória aqui em Campinas conta um pouco. A gente fez experiência de banco comunitário, né, Márcia? Márcia participou disso também. A gente fez experiência de ONG de microcrédito, né? A gente trouxe uma ONG de microcrédito para fazer aqui, empréstimos para geração de renda. Mas, então, aí depende muito da comunidade. Numa cidade grande como Campinas, a gente percebeu que as pessoas, primeiro, elas querem a facilidade que tem nos bancos. Querem. Assim, elas querem tudo que eu faço no banco, eu quero fazer muito parecido. Não quero ter muito trabalho de pensar diferente, não. Eu até topo fazer, né? Concordo com a ideia e tal, mas eu quero ter as mesmas facilidades, praticidades e simplicidades. E aí, pensando nisso, a única instituição financeira que consegue fazer tudo que um banco tradicional faz é a cooperativa de crédito. E com a mesma segurança. Porque a legislação, a supervisão vem do mesmo órgão, que é o Banco Central. Né? Então, a cooperativa acabou dando mais certo aqui. Quando eu digo mais certo, é porque hoje nós estamos com 500 associados já. Isso em 2 anos e meio, tá? Que a gente está atuando aqui em Campinas. E aí todo mundo pensa, né? Nossa, Campinas vai crescer, né? Quando a gente montou as agências, aí vinha o pessoal do Sicoob, do Sicredi, que são sistemas cooperativos, né? Não, Campinas cresce aqui. No mesmo período que a gente abriu a nossa agência, abriu 4 Sicobs diferentes na mesma avenida, né? Na mesma avenida. Então, assim, a Campinas é a segunda maior praça financeira do Brasil, né? Por causa também do aeroporto, e etc. Segunda ou terceira. Então, assim, todo mundo achando que ia crescer muito rápido, e a gente não quer crescer rápido. Porque crescer rápido significa justamente perder critérios. E nós não queremos ser a maior cooperativa da cidade, do estado, da região. Nós queremos ser a cooperativa dos trabalhadores, dos micro e pequenos empreendedores e da economia solidária e da agroecologia. Esse povo a gente quer com a gente. O resto vai no Sicoob, vai no Sicredi. Então, assim, a gente define critério de entrada e define políticas de crédito. Quantas e quantas vezes não teve desavisado que, fingindo que não estava entendendo o que a gente estava falando, a pessoa chegou, eu quero abrir minha conta, fiquei sabendo as nossas agências são dentro do sistema Cressol, né? E aí eu explico por quê. A gente quer abrir, preciso de empréstimo, o juro de vocês é menor, aí a gente explica por que a gente abriu a cooperativa, de forma bem resumida, não com todo esse tempo e tal. A pessoa interessada só no juro baixo fala, não, eu concordo, tranquilo, tal. E aí a hora que, por algum motivo, por algum critério, ela não pega o empréstimo, ela fica assim, ela trata a cooperativa como se fosse um banco. E aí eu quero trazer para várias perguntas que fizeram como dar certo. Eu pergunto para as pessoas que estão insatisfeitas com o Sicredi, com o Sicoob, se os associados em assembleia estão demonstrando essa insatisfação, porque tem assembleia por obrigação. Tem assembleia por obrigação. E pode até ser uma minoria, mas pouquíssima gente vai lá fazer barulho e demonstrar a sua insatisfação com os rumos que a sua cooperativa tomou, que hoje em dia é muito parecida com o banco. Em parte porque a própria instituição financeira não desenvolve ela enquanto cooperada, porque a obrigação da cooperativa é desenvolver os seus cooperados, inclusive do ponto de vista de entender o que é uma cooperativa, de participar de assembleia, de eleger conselheiros, né? Que isso tudo faz parte do cooperativismo. Tem isso também. Mas, gente, na grande maioria das vezes é que as pessoas querem ser tratadas como clientes do banco também. Querem chegar na cooperativa e querem aplicar o dinheirinho a no mínimo 100% do CDI, que é o que o Nubank paga. Mas se eu pagar pelo dinheiro do associado o mesmo valor que o Nubank paga, eu vou ter que emprestar o mesmo valor que ele empresta também, que é um absurdo. Então, assim, é difícil, porque colocar as pessoas em contradição com as suas próprias finanças, eu não estou julgando. Porque, óbvio, a pessoa conseguiu economizar um pouquinho de dinheiro, ela quer que renda o máximo possível. Mas essa é a lógica rentista que está infiltrando em todo mundo. E, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa quer o menor juro possível na hora que vai tomar empréstimo, só que a conta não fecha.
né? Então, assim, e ela quer, enfim, quer que o aplicativo da Cressol, né, da nossa cooperativa, seja tão eficiente, tão completo quanto o aplicativo do Nubank. E não vai ser, porque a gente não tem os recursos que o Nubank tem. Mas vai ter um atendimento personalizado muito melhor do que tem no Nubank, né? Na cooperativa. Então, assim, é muito contraditório mesmo construir, porque a gente lida com as contradições do sistema e como esse sistema moldou as pessoas a ponto delas não saberem. O nosso maior desafio, na verdade, maior desafio, alguém perguntou desafio, nosso maior desafio é formar pessoas para construir um sistema financeiro diferente. Esse é o maior desafio. Agora, como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso previamente, como a Acessoar fez lá em Beltrão e na região do Sudoeste, que eu vejo o vídeo tem um documentário da Acessoar maravilhoso, que eu sempre passo nas apresentações, se não sei, se quiserem, é que não está no YouTube, né? Mas a gente pode dar um jeito de compartilhar, como tarefa de casa, que esse vídeo é maravilhoso. As reuniões, assim, os camponeses, os agricultores ali, todos reunidos nos galpões para construir a cooperativa de crédito. Antes de ter conta, antes de ter crédito, eles ainda não tinham, não era palpável e eles estavam ali conversando sobre. O que hoje a gente consegue fazer? A gente consegue reunir associados que já têm conta corrente de graça, que já têm cartão com tarifas menores, que já têm empréstimos mais baixos, e a partir disso a gente já está resolvendo o problema das pessoas, trazer eles para discutir. Qual o rumo que a gente quer? A gente quer que a Cressol vá para o mesmo rumo do Sicredi, do Sicobi? E comece a financiar, como já está acontecendo, infelizmente, dentro do sistema Cressol, alguns clubes de futebol. Quando uma cooperativa financia um clube de futebol, o que ela está fazendo? Duas coisas: pegando dinheiro do sócio para aplicar em marketing desse nível. Segunda coisa, está indo para a concorrência capitalista. O que a concorrência capitalista define? Você tem que fazer marketing, você tem que pagar caro para ter grandes figuras públicas, para aparecer, né? Tem que falar a linguagem que as pessoas querem ouvir, não a linguagem que você quer desenvolver nas pessoas. E aí começa a usar Cressol Agro em vez de Cressol Agricultura Familiar, que usou a vida inteira. Então, assim, a gente tem consciência disso, a gente é resistência a esse processo, né? E a gente vai enfrentar ele, se preciso for, a gente sai fora do sistema Cressol, porque a gente pode fazer isso quanto cooperativa. A cooperativa, ela se filia a um sistema igual um sindicato se filia a uma central sindical. Se ela quiser ficar solteira, ela fica. Tem mais de 200 cooperativas solteiras no Brasil. Pode perder escala, pode perder um produto ou serviço ou outro? Pode, mas a custa de quê, né? De manter a sua política, a sua integridade, de manter a sua, né, a sua política. Então, de fato, vocês trouxeram muitas contradições, né? Muita gente trouxe muitas contradições que vocês estão vendo no cooperativismo de crédito, e é essa contradição que a gente está metido mesmo, e é nela que a gente vai lutar, né? E com relação aos outros instrumentos financeiros, eu acho importante ter eles na nossa mão para cada comunidade decidir como se organizar. Às vezes na minha comunidade o que a gente precisa é um fundo rotativo. Mas o fundo rotativo, o dinheiro vai ter que ficar guardado em alguma conta. Quero deixar guardado numa conta de um banco privado ou de uma cooperativa que tenha ali mais próxima ou de uma cooperativa que possa atender à distância esse fundo rotativo, né? Então, assim, o que a gente conseguiu fazer, por isso que a gente fez, para finalizar, né? Por que a gente decidiu abrir enquanto agências do sistema Cressol? Porque a partir do momento zero que a agência abriu, a gente já tinha todos os serviços bancários para oferecer, né? Isso facilitou a gente a atrair público, o nosso público, inclusive. Não estou falando de um público qualquer, entendeu? Estou falando do público de esquerda, do público progressista, que quer construir uma alternativa econômica solidária. Ele só veio a partir do momento que teve facilidade, que já teve conta corrente, que já tinha cartão de crédito, que já tinha possibilidade de tomar empréstimo, que já tinha possibilidade de fazer. Senão ele não vinha. A gente teve dificuldade para fazer nos outros formatos que a gente tentou antes, né? E aí a gente decidiu abrir dentro de um sistema. A gente conversou com o Sicobi e com o Sicredi, não tinha nada a ver. A gente conversou com a Cressol, os diretores falaram exatamente isso que a gente está falando aqui. Ó, o sistema tende a ir
para o lado da bancarização, que eu chamo de cooperativismo de resultado, onde a finalidade é o máximo resultado, ainda é cooperativa, ainda é propriedade coletiva, mas a finalidade é o máximo resultado possível. E está deixando de ir para o cooperativismo solidário, que é a alternativa. E nós queremos abrir as agências com vocês para fortalecer o lado do cooperativismo solidário dentro da Cressol. E é por isso que a gente está lá dentro, até hoje. E esse debate, gente, acontece internamente. O sistema Cressol hoje é mais de 800 mil associados, então é muita gente. Isso dá para a gente uma capacidade de escala gigantesca, então a gente tem todos os produtos que tem num banco, mas a política local, quem dirige é os associados. E aí a gente ainda tem espaço para fazer isso. Quando a gente não tiver mais, a gente vai ter que tomar uma decisão. Ou a gente desiste do projeto e é derrotado, como aconteceu com vários outros lugares. Pode ser que aconteça com a gente, mas eu não acho que vai acontecer, sinceramente, porque a gente tem capacidade, em 2 anos e meio, 500 associados, 10 milhões de reais em captação e 2 milhões e meio de empréstimos, não é pouca coisa. Para quem, assim, não sabia fazer nada. Nós aqui não sabíamos, mas tivemos o apoio de uma cooperativa que ajudou a gente a abrir e a gente quer ajudar a fazer isso em outros lugares do país. É isso que eu quero deixar isso bem claro. Então, muita gente perguntou, como é que faz? Junta a gente, começa a discussão. Se precisar abrir conta já para essas pessoas, a gente abre pelas nossas agências, à distância, para as pessoas já sentirem que dá para fazer diferente. E começar, juntou um público de 100 pessoas, já dá para abrir uma agência, a gente vai e abre uma agência separada, separa a agência e abre na própria comunidade. Foi assim que a gente conseguiu abrir a nossa, e é assim que a gente quer ajudar outras agências de cooperativas a abrir. E aí, se quiserem articular isso com outros sistemas, moedas sociais, bancos comunitários, que são articuláveis, porque cada um vai fazer uma coisa diferente, dá para fazer também. Tinha diversas outras perguntas, gente, muito mais complexas, mas o que eu posso mais contribuir, eu acho que é nessa linha, tá? Me perdoem se eu não conseguir responder todo mundo. E eu queria dizer assim, que eu acredito muito, muito, muito mesmo. Eu tenho assim plena confiança que nós temos todas as ferramentas na nossa mão para a gente construir de fato uma alternativa financeira e solidária, sabe? Está na nossa mão mesmo. É difícil, é contraditório, é complexo, mas é muito, muito gratificante quando começa a rodar, quando começa a andar e a gente vê que a gente está fazendo de fato diferença na vida das pessoas, através das finanças, né? É isso. Muito obrigada, Vitor. Né, você nos deu esperanças, né, de saídas possíveis para esse sistema opressor. O chat está bombando aqui, gente, mas não vamos conseguir mais fazer outras rodadas de perguntas, né, para a gente respeitar o nosso tempo aqui, nosso horário que já está um pouquinho extrapolado, mas ainda vai dar para acompanhar o jogo aí. E vamos para alguns avisos rapidinho. A atividade desta semana, notícias ou pesquisas, né, para contextualizar a teoria. Então, a gente pede para que encontre ou indique uma experiência brasileira de finanças solidárias, faça uma breve pesquisa para saber mais do funcionamento e nos envie. Quem ainda tiver com alguma dúvida, com alguma dificuldade em fazer a atividade, acessar a pasta, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, né? E também um outro aviso é da próxima aula da semana que vem, dia 16, que vamos falar sobre práticas da economia de Francisco e Clara. Então, né, todas e todos, né, que estão aí querendo saber como já estamos atuando enquanto economia de Francisco e Clara aqui no nosso território brasileiro, não percam a aula da semana que vem, né, que vamos tratar sobre esses assuntos, né, sobre as ideias que já estão sendo concretizadas e também sobre as casas de Francisco e Clara. E aí eu vou passar para o Ramon rapidinho. É isso. Obrigado, Tamires. Toninho, muito obrigado, cara. Muito obrigado de novo. Foi excelente. Eu só tenho uma dúvida muito rápida aqui. E se alguém que estiver aqui quiser filiar a Cressol, como é que faz? O que você indica? Perfeito. Eu estava colocando aqui no chat, gente, convidar. A gente tem o nosso Instagram, que é cressol.coop.sp, tá? Coop de cooperativa.
meu Instagram pessoal também é Vitor Hugo Tonin. E o meu telefone, vou deixar aqui no chat para ser mais fácil. Meu WhatsApp. Não, peraí. Pronto. Para quem quiser quem quiser se associar na Cressol, pode chamar, que eu passo o contato do atendimento, né? A gente tem uma equipe de atendimento via WhatsApp, né? Nas agências de Campinas e de Osasco. Dá para fazer tudo pelo WhatsApp, enviar documentação, fazer assinatura eletrônica, enfim, não precisa sair de casa e dá para se associar. Viu, Tia Regi? Estamos modernos aqui, nós estamos em São Paulo, não tem como exigir que todo mundo venha para a agência. A pessoa perde 1 hora para sair do seu bairro e vir até a agência. Então, a gente já desenvolveu uma tecnologia aí e faz tudo pelo aplicativo depois, da própria cooperativa. Então, dá sim para quem quiser fazer uma aplicação, tentar pegar um empréstimo, abrir conta corrente, simplesmente ser um correntista da nossa cooperativa aqui e fortalecer esse projeto nosso, né? Mas quem quiser também conversar, marcar novas reuniões com a comunidade, com os locais, eu estou à disposição, porque esse é o meu principal trabalho dentro da cooperativa, esse trabalho de multiplicador. Coisa boa. Toninho, inclusive, tem a Vera Lúcia, que está falando lá de Riacho de Santana da Bahia, está falando que é uma cooperada Cressol. Olha aí o exemplo que você está falando aí na prática, né? Então, ótimo. Toninho, mais uma vez, obrigado. E, gente, para a gente poder finalizar com a mesma ternura, cuidado e carinho que a gente abriu, vou chamar a Tia Regi para dar um recadinho, né, Tia Regi, de 30 segundos e fazer um fechamento para a gente, tá? Mas foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Eu vejo todas e todos na semana que vem. Né, Tia? Pronto, Vera, te espero na FEARC, 19h20, lá na Cressol, viu? A Cooperbac vai estar lá com o café, né? Nós vamos estar, né, lá degustando café Tia Regi. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Nossa mensagem hoje, Vitor, depois dessa aula, é a seguinte: o nosso papel, a nossa missão, que estamos nessa articulação, é para ser vozes daquelas e daqueles quando falta, o poder oprime, calam nossa voz com ameaças, quando somos expulsos da nossa terra. Inclusive, agora, no dia 31 de julho, aconteceu uma expulsão no município de Bom Jesus da Lapa, e pasmem, durante o novenário da festa do Bom Jesus. Quando nos é negados direitos, quando nos matam, quando nos divide. E mais tantos quando. Mas vamos com nossa bandeira de luta, segurando mão na mão, em mutirão, ser a voz e dar voz, e construirmos juntas e juntos sonhos, utopias, sempre no esperançar, porque somos todas e todos articuladores das economias de Francisco e Clara, semeando esperança e paz e colhendo amor, porque nessa ciranda da ABEFC é todos de todas nós, porque esse nosso encontro foi muito gostoso, esse nosso encontro, essa nossa alegria de ser feliz. Foi muito gostoso esse nosso encontro, essa nossa missão de fazer todos e todas feliz. Gratidão, esperançar sempre. Obrigado, Tia Regi. Pessoal, obrigado a todas, a todos. Muito obrigado por essa noite tão gostosa e vejo você semana que vem na nossa aula de Práticas de Economia de Francisco e Clara. Um beijo. Tchau, tchau.